Vamos começar então mais uma live aqui desse nosso canal de fotografias que tem aí um conteúdo dedicado, né? Um conteúdo exclusivo aí, falando sobre esse mundo fascinante, apaixonante da fotografia, né? E hoje, pessoal, nós vamos falar aí do desfoque de fundo, né? Essa variável que é buscada por todo mundo aí na fotografia, que deixa a fotografia mais harmoniosa, né? Deixa uma fotografia mais bonita. Só que antes de começarmos aí, de entrarmos nesse tema, eu preciso fazer aí os comentários de sempre, né? Os avisos de sempre. Olha só, pessoal, aqui na descrição desse vídeo tem o link para você se cadastrar no meu curso gratuito de fotografia, tá? Você faz o cadastro, é totalmente gratuito, tá? É 0800 mesmo, e no final você ainda ganha um certificado de participação, tá bom? Também na descrição, assim que acabar a live, eu vou colocar o link para vocês baixarem o PDF de apoio, tá? Era para ter colocado, eu acabei tendo uns problemas técnicos aqui e acabou não dando tempo. Mas assim que terminar a live eu vou colocar, tá? E aí vocês, vou dar aí uma meia hora para vocês baixarem aí o PDF de apoio, tá bom? E no mais, pessoal, curtam, comentem, né? Compartilhem esse vídeo, façam comentários, postem aí suas dúvidas no chat que eu vou responder depois do conteúdo, tá? E uma coisa, pessoal, que eu tenho notado, tanto na minha inscrição em outros canais, quanto das pessoas que estão inscritas no meu canal, é que o YouTube ele desativa as notificações. Eu não sei porquê, mas você passa um tempo, você vai lá ver, foi desativada as notificações. Então você que é inscrito aqui no meu canal, vai lá nas notificações e ativa, seleciona a opção todas, porque o YouTube ele desativa, não sei porquê. Até a minha inscrição em outros canais que eu acompanho, eu vou lá ver e está desativado as notificações. Continuo inscrito, mas fico sem notificações. Então quem for inscrito no canal, vai lá e dá uma olhada nessa questão aí das notificações. Tá bom? E quem não for inscrito, se inscreve aí, tá bom? Dá aí essa moral pra mim, curta, comente, compartilha os vídeos aí, tá? E se inscreve no canal, tá bom? E dito isso, pessoal, vamos então ao tema da nossa live de hoje, que é o desfoque de fundo, tá? Vamos falar aí desta variável, né? Conhecida aí como desfoque de fundo, ou popularmente conhecida como bokeh, tá? Como sempre, né? A minha colinha tá aqui na mão. Eu vou lendo e vou fazendo os comentários com vocês e vou rodando aí alguns slides, tá? Essa aula ela vai ter alguns slides para facilitar aí a compreensão, como sempre aí nas minhas lives, tá? Dos meus conteúdos, tá bom? Então vamos lá. Olha só, o desfoque de fundo, também conhecido como bokeh, é uma técnica amplamente utilizada na fotografia para criar um efeito estético agradável, onde o plano de fundo aparece borrado, enquanto o assunto principal fica nítido e em destaque. Existem alguns fundamentos importantes para se obter um bom desfoque de fundo. Esses fundamentos vão desde a lente que você usa até o conceito e variáveis que você domina na fotografia. E nessa aula vamos abordar os 5 principais elementos da fotografia que constituem o desfoque de fundo, ou como é popularmente chamado, bokeh. Então, pessoal, o desfoque de fundo, ele tá aí, né? Faz parte da nossa fotografia, tá? Alguns fotógrafos aí das antigas, né? Não gostam muito do desfoque de fundo, tá? Já ouvi até alguns comentários dizendo que desfoque de fundo é coisa de quem não sabe compor, mas eu discordo totalmente. Eu acho que o desfoque de fundo faz parte da composição, né? Precisa ser observado, né? Como parte da composição, assim como o foco também nos objetos que estão no fundo, mas não é qualquer, não basta você desfocar o fundo, não é qualquer desfoque que fica bonito. Então você precisa pensar na sua composição com o desfoque de fundo, né? Precisa observar o que tem no fundo, porque muitas vezes o desfoque não fica da forma que você gostaria que ficasse. E é porque você não observou os elementos que estão no fundo compondo aquela imagem.
Então, mesmo para desfocar o fundo, é preciso pensar na composição da sua fotografia, observar os elementos e fazer com que haja harmonia entre o primeiro e segundo plano, ou terceiro plano, né? O que for aí que você for desfocar no fundo, tá? E para começarmos, é preciso entender que o desfoque de fundo é resultado da falta da profundidade de campo. Esta é a variável que determina a área em foco de uma imagem e, consequentemente, a área desfocada. E a transição da área em foco para a área desfocada é suave e progressiva. Vamos entender isso com o slide, pessoal? Vou explicar essa parte aqui que eu li agora, mas eu vou explicar mostrando aí para vocês um slide, tá? Para facilitar aí a compreensão, tá bom? Então, olha só, o desfoque de fundo, tá? Ele é a falta da profundidade de campo. A profundidade de campo, ela determina a área em foco de uma imagem, tá? Tudo que está em foco está dentro da profundidade de campo, né? Aquele campo onde a imagem está nítida. E o que está fora daquele campo é o desfoque de fundo. E a transição da área em foco para a área desfocada, ela é suave, tá? Ela é progressiva. Ela não tem uma transição seca, né? Uma transição sem suavidade. Então aqui eu tenho dois exemplos para vocês, né? Muita gente acha que a transição da área em foco para a área desfocada, ela é abrupta, e na verdade não é, né? Aqui tem a parte de cima aí que vocês estão vendo, do exemplo, né? Vocês estão vendo que a profundidade de campo está ali delimitada ao boneco do meio, a metade do boneco que está à frente dele e a metade que está atrás. E existe um corte seco ali e já passa aí para a área desfocada. E não é assim, né? Eu sei que muita gente sabe que não é assim, mas tem algumas pessoas que estão iniciando aí na fotografia que acham que é desse jeito. E na verdade não é, é da forma como está na imagem de baixo, tá? Você tem o foco, né, no objeto que está ali no meio e depois vai suavizando o desfoque tanto para trás quanto para frente. Geralmente a gente não coloca nada na frente, né? Coloca sempre para trás. Mas também acontece essa suavização do desfoque para frente, tá bom? Bom, dito isso, né, feito essa introdução, vamos abordar então 5 variáveis que atuam de forma efetiva no desfoque de fundo. Variável número 1, essa eu sei que todo mundo sabe, né, que essa variável aí determina o desfoque de fundo. Todo mundo já ouviu falar, todo mundo conhece, todo mundo já teve experiência com essa variável, que é a abertura do diafragma. A variável abertura é referente ao diâmetro interno do diafragma da sua objetiva. Quanto maior for esse diâmetro, menor será a profundidade de campo, resultando em um desfoque mais pronunciado do plano de fundo. Então, olha só, galera, deixa eu mostrar aqui para vocês na lente, tá? A abertura do diafragma. Deixa eu mudar aqui a visão para mim. Então, olha só. Eu tenho aqui, né, uma 50mm f1.8, uma lente clara que tem uma grande abertura de diafragma. E o diafragma, se vocês observarem aqui dentro da lente, ele é aquele conjunto de palhetas que se abrem lá dentro da lente. E eles alteram o diâmetro interno dessa lente. Eu acho que vocês conseguem observar aí, né? Quanto maior esse diâmetro, quanto mais aberto, tá? Quanto mais aberto ele estiver, maior é o desfoque de fundo, tá? É claro que a função primária do diafragma é controlar a luz, tá? Quanto mais aberto, né, ele está... Gente, meu óculos não é para ver de perto. Quanto mais aberto ele está,
mais luz passa, mas ele também controla a profundidade de campo. Quanto mais aberto ele está, né, maior é o desfoque de fundo, menor é a profundidade de campo e maior é o desfoque de fundo. E eu tenho também slides para mostrar para vocês, tá? Para a gente ver isso aí de uma forma mais didática, tá bom? Vou alterar aqui. Olha só, pessoal. Quanto maior a abertura do diafragma, menor é a profundidade de campo e maior é o desfoque. Quanto menor a abertura do diafragma, maior é a profundidade de campo e menor é o desfoque. Então, olha só, gente. Nessa primeira imagem aqui, eu tenho uma lente, né, supostamente aberta em f1.4 e eu tenho foco, né, no centro ali, no boneco do centro, e tudo desfocado, tanto na frente quanto atrás. Se eu fecho para 5.6, a minha profundidade de campo aumenta, né, e eu tenho mais foco na frente e atrás, né, e uma área bem menor, um desfoque bem menos pronunciado no fundo, tá? E aqui eu tenho aí a diferença, né, entre a 1.4 e o 5.6, tá? E se eu for fechando, gente, 7.1, 8, né, 32, vai fechando, vai aumentando essa profundidade de campo e vai ficando tudo em foco, tá? Gente, novamente, a iluminação vai depender também da abertura do diafragma. Então, para controlar a profundidade de campo, você precisa, acima de tudo, controlar a luz, tá? Se você precisa fechar, precisa ter luz extra, né? Se você abre muito, precisa compensar em outras variáveis, porque a foto pode estourar. Então, a função primária do diafragma é controlar a luz. E a função secundária é aí a profundidade de campo ou o desfoque de fundo, tá? E aqui um exemplo prático para vocês, tá? Eu tenho aqui a primeira foto em f11, né? Dá para ver aí que está praticamente tudo em foco, né? Dá até para ver as canetas lá atrás, né? No porta-canetas. Está um pouco desfocado porque a câmera está próxima. Nós já vamos falar dessa variável também, né? Mas tem uma grande profundidade de campo. Já em f5.6, com a mesma distância, né? Só abrindo aí o diafragma, já dá para ver aí lá atrás que desfocou. Se você não se não falar que é um porta-canetas lá, não dá para saber o que é, né? Aqueles álbuns ali também já estão tanto desfocado e até mesmo aquela câmera que está atrás, que é uma Canon, né? Já não dá para ler ali o Canon ou o modelo da câmera, né? A que está mais próxima ainda dá para ler, né? Dá para ver alguns detalhes, mas também já está aí desfocado. E na foto que está em f1.8, já estamos aí com um desfoque muito pronunciado, né? Não dá para ver ali, não dá para identificar a câmera lá atrás. Aqui a que está mais próxima até dá para identificar que é uma câmera, mas não dá nem para ler a marca dela, nada. E se você observar na pelúcia, a orelha do bichinho já está começando a ficar desfocada. Então, é uma profundidade de campo muito pequena, né? Então, o desfoque de fundo, ele é aí, ele tem, né, como um das suas variáveis de controle aí, a abertura do diafragma, tá bom? Deixa eu mudar aqui a visão para mim. E vamos para a segunda variável, então, que controla aí a profundidade de campo e o desfoque de fundo, tá? Essa aqui, muita gente não percebe essa variável, tá? Não leva em consideração e às vezes se decepciona até mesmo com a lente. Já vi muita gente que compra uma lente clara para fazer o desfoque de fundo, mas não observa essa variável e acaba se decepcionando com a lente, né? Porque ele ultrapassa as limitações da lente e acaba não conseguindo um desfoque muito pronunciado. E é porque não observou essa variável. E essa variável é a distância do objeto. A distância do objeto em foco tem influência direta no desfoque
de fundo. Quanto mais próximo você estiver do assunto focado, menor será a profundidade de campo e maior será o desfoque de fundo. E quanto mais distante do assunto você estiver, maior será a profundidade de campo e menor o desfoque de fundo. Então, olha só, gente, essa é uma variável que às vezes as pessoas não prestam atenção. Eu vejo muita gente comprar a cinquentinha, a famosa cinquentinha, né? Ah, ela é f1.8, falaram para mim que ela é boa, que desfoca o fundo, vou comprar essa lente porque ela vai desfocar o fundo. E aí, a pessoa tenta fazer fotos de grupos de corpo inteiro, né, de casal de corpo inteiro afastado, tomando distância, né, não ocupando todo o quadro, e o fundo não desfoca. E a pessoa se decepciona, mas por que essa lente não desfoca? É porque a distância que você está do objeto tem influência no desfoque de fundo. Quanto mais próximo, quanto mais você se aproxima, tá? Mais você desfoca o fundo. Quanto mais você se afasta, maior a profundidade de campo e menos você desfoca o fundo, tá? Para você conseguir, né, desfocar fundo de corpo inteiro, por exemplo, você precisa de lentes teleobjetivas. E nós já vamos falar desse detalhe também, tá? Mas a princípio, nessa variável aqui, né, você precisa saber que quanto mais próximo do objeto, maior é o desfoque de fundo. Quanto mais distante, menor é o desfoque de fundo. E eu vou mostrar para vocês também aqui em slides para vocês entenderem aí bem a fundo, né, essa variável também, tá bom? Deixa eu mudar aqui. Quanto mais perto do objeto, menor será a profundidade de campo e maior o desfoque. Quanto mais longe do objeto, maior será a profundidade de campo e menor o desfoque. Então, olha só, galera, eu estou com esses dois exemplos em f2.8. Então, eu estou com a câmera bem próxima e olha só, eu tenho um desfoque bem pronunciado, tanto na frente quanto atrás do assunto onde eu fiz o foco. Tá? Se eu afasto a câmera, notem, estou só afastando a câmera. Continuo com 2.8, olha só. Afastei a câmera, olha como entra mais objetos em foco dentro da minha cena e como o desfoque de fundo fica menos pronunciado. Estou ainda com 2.8, mas me afastei. Aqui eu tenho aqui as duas imagens, né, na mesma tela. Então, câmera perto, né, próximo do objeto, grande desfoque de fundo. Afastei, vou pegar corpo inteiro, né, eu estou ali fazendo o meio corpo, né, pô, meio corpo está com o fundo desfocadíssimo, até a lente do kit desfoca o fundo no meio corpo. Afastei, vou pegar um corpo inteiro, eu tenho, né, que ter consciência de que eu vou perder o desfoque de fundo. Ou eu preciso de uma lente que tenha essa capacidade, tá? E nós já vamos falar disso daqui a pouco, tá? E aqui um exemplo prático, né, do que eu estou falando. Aqui eu mudei a minha distância em relação ao objeto. Então eu estou aqui a uma distância onde eu estou pegando o quadro maior, né, o quadro cheio, né, em f1.8. E eu tenho um desfoque de fundo, né, mas dá para ver que eu tenho uma câmera ali no fundo, né, que dá para ler o Nikon da minha primeira câmera, dá para ver os álbuns lá atrás, né, as divisões, tudo mais, né, o tecido. Agora, quando eu me aproximo, quando eu chego perto, eu fiz essas fotos com a 50mm, tá, gente? Quando eu me aproximo, quando eu chego perto ali do assunto, notem que derrete o fundo, né? Pronuncia demais o desfoque. Não dá para saber que é uma câmera que tem ali atrás. Aqui a primeira até dá, mas a segunda não dá. Você sabe que é uma câmera porque você viu a primeira imagem, né? Mas está completamente desfocado, né? Até o laço vermelho, o laço rosa ali que está no pescoço, né, ali na costa da pelúcia, já está desfocado, né? Bem desfocado. Enquanto que lá na foto mais afastada está em foco ainda, né? Dá para ver ainda que está em foco. Então a distância que você está do objeto, do assunto, vai ter influência
aí no desfoque de fundo. Você precisa ter consciência disso quando você está fazendo aí os seus ensaios ou os seus eventos, tá? E eu sei que muita gente às vezes não presta atenção nesse detalhe, tá bom? Terceira variável, distância focal. Essa aqui a galera até sabe, né? Pode não saber a fundo, mas sabe que a distância focal também influi, né? Tem aí influência direta na profundidade de campo, tá? Então vamos lá. Lentes com distância focal mais longa, como uma teleobjetiva, que afastam o ponto nodal do sensor, diminuem a profundidade de campo e tendem a produzir um desfoque de fundo mais proeminente. Enquanto lentes com distância focal mais curta, como uma grande angular, né, que aproximam o ponto nodal do sensor, aumentam a profundidade de campo, o que resulta em um desfoque de fundo menos proeminente. Então olha só, gente, existe aqui dentro da lente, deixa eu passar a imagem para mim aqui, existe aqui dentro da lente um ponto chamado ponto nodal. Esse ponto nodal, ele é o ponto onde os raios de luz que transmitem a imagem, eles convergem, eles têm o menor ponto entre si, né? É um ponto bem pequeno, tá? Esse ponto ele não é um ponto físico, tá? Ele é só um ponto, digamos que virtual aqui dentro, né? Virtual não é a palavra, mas me fugiu a palavra correta agora, tá? Um ponto fictício aqui dentro, tá? Mas ele existe. Então, quando você pega uma lente, vou pegar essa aqui mesmo, eu tô com a 1855. Quando eu puxo o meu ponto nodal para trás, que eu afasto o zoom da câmera, quando eu puxo ele para trás, ele aumenta a profundidade de campo. E quando eu empurro esse ponto nodal para frente, ele diminui a profundidade de campo. Então, uma lente grande angular, ela tem uma grande profundidade de campo e é difícil desfocar o fundo. E já uma lente teleobjetiva, ela afasta esse ponto nodal e ela diminui a profundidade de campo. Então é mais fácil desfocar o fundo com uma lente teleobjetiva. Olha só, gente, quer ver um exemplo dessa falta de conhecimento, né? E às vezes a pessoa aplica isso a uma lente e se decepciona? É a 35mm. A lente 35mm, muita gente, porque ela é uma lente barata, né? A Nikon, por exemplo, tem uma lente barata, uma versão barata da 35, e ela é aberta, ela é f1.8, ela tem grande abertura do diafragma. E às vezes a galera compra essa lente achando que ela vai desfocar absurdamente o fundo. E aí bota ela na câmera, ela não desfoca, a pessoa se decepciona. Por quê? Porque ela é uma lente grande angular. Ela tem uma profundidade de campo grande. Então, é difícil conseguir o desfoque de fundo com ela. Para desfocar o fundo com uma 35, você precisa se aproximar do assunto, tá? Se você se afasta do assunto, se você vai para pegar um corpo inteiro com uma 35, não vai desfocar o fundo, gente. Vai ficar tudo em foco. A 50, ela até desfoca um pouco, tá? Mas a 35, de 35 para baixo, 24mm, né? 20mm, 17, 16, esquece, não desfoca mesmo. A não ser que você chegue muito próximo do que você está fotografando, seja um objeto pequeno, como a pelúcia que eu mostrei agora há pouco. Mas se for uma pessoa, um meio corpo, um corpo inteiro, vai ter muita dificuldade em desfocar o fundo, tá? Deixa eu tomar uma água aqui. Então, gente, a distância focal tem influência, né, muito significativa aí no desfoque de fundo. Se você quer desfocar o fundo, né, em fotos de corpo inteiro, você precisa de lentes teleobjetivas. O que são lentes teleobjetivas? São lentes que passam, né, da visão normal, né? A visão normal seria equivalente a 50mm, as tele começa para cima de 50mm, as teleobjetivas, tá? Começa ali na meia tele, né? 85, 100mm, 105, 135 e depois já começam as teles de 180 para cima. Então, por exemplo, uma 85,
Quando você faz uma foto de corpo inteiro, ela já dá um desfoque bem razoável. Bem melhor do que a 50. E do que a 35, então, nem se fala. Né? Então ela já tem um desfoque mais pronunciado. Você pega uma 105, já vai aumentar mais esse desfoque de fundo. Você faz um corpo inteiro, você já vê um desfoque de fundo bacana. 135, vai aumentando. 180, 200 milímetros, você pega uma 70-200, gira o zoom dela para 200 milímetros, bota em 2.8 e faz uma foto, você vê que desfoca pra caramba o fundo, mesmo o corpo inteiro. Então, se você quer desfocar corpo inteiro, tem que começar a pensar aí em lentes teleobjetivas, tá? 100, 135 ou até um 85 ou daí para cima, tá bom? Galera, vai botando no chat aí as dúvidas de vocês que depois no final, na hora que eu terminar aqui, eu vou ler, tá bom? Vamos lá. Quarta variável que influencia no desfoque de fundo e muita gente não sabe ou não percebe. Vejo muita frustração em cima dessa variável também. E vocês vão se surpreender com ela, tá? Distância entre o assunto e o plano de fundo. Olha só, galera. Quanto maior for a distância entre o assunto principal e o plano de fundo, maior será o desfoque. Se o objeto estiver próximo ao plano de fundo, o desfoque será menos perceptível. Então, galera, olha só. Para você ter um desfoque de fundo, você precisa distanciar o objeto que você está focando, o seu primeiro plano, do fundo. Se o fundo estiver próximo, esse desfoque não fica pronunciado, mesmo que você use uma 200mm f2, aquela lente que custa R$35 mil e tem um desfoque maravilhoso. Se você deixar o fundo próximo, não desfoca. E eu vejo muita gente fazendo errado isso aí. Às vezes eu vejo a pessoa querendo desfocar o fundo, e ela vai fazer um ensaio, ela pega a criança e bota na frente de um arbusto. O arbusto está bem aqui atrás, bota a criança aqui, porque o arbusto é colorido, é bonito, tem uma flor, não sei o que. Não vai desfocar. Esse arbusto vai ficar em foco. Quanto mais distante o fundo, mais desfocado ele fica. Então, se você tem uma lente que não desfoca muito, uma lente do kit, uma 35mm f1.8, né? E você quer mostrar um pouco de desfoque, colocar um pouco de desfoque naquele ensaio, escolha um local onde o fundo fica distante, né? Onde tem ali um corredor e lá, né, os objetos estão distantes no fundo. Deixe o fundo distante para você poder desfocar o fundo, tá? Tem um slide aqui, vou mostrar para vocês para ficar mais clara aí essa explicação, tá? Olha só, pessoal, funciona mais ou menos dessa forma, tá? Você tem o foco, né, no primeiro plano, aqui, né, hipoteticamente eu fiz o foco no primeiro plano, e o desfoque ele é progressivo, e à medida que o objeto vai se distanciando daquele primeiro plano, o desfoque, né, vai ficando mais proeminente, né, vai ficando aí mais forte. Então, se você quer aí desfocar o fundo da sua imagem, afasta, o quanto mais você puder aí afastar, né, separar o primeiro plano aí do fundo, tá bom? Deixa eu voltar a imagem aqui para mim. E agora, como última variável, tamanho do sensor. Câmeras com sensores maiores, como as DSLR, geralmente produzem um desfoque de fundo mais pronunciado do que câmeras com sensores menores, como as câmeras dos smartphones e as câmeras compactas. Isso ocorre porque sensores maiores geram menor profundidade de campo, enquanto sensores menores geram maior profundidade de campo. Essa diferença é muito perceptível entre câmeras DSLR
e smartphones, ou câmeras compactas. Já entre câmeras full frame e câmeras APS-C, as cropadas, né, a diferença é muito pequena. Então olha só, gente, o tamanho do sensor, deixa eu só mudar a imagem para mim aqui. O tamanho do sensor aqui dentro... Nossa, bati no microfone. Ele também tem influência no desfoque de fundo, tá? Por que é tão difícil desfocar uma foto com o celular? Porque o celular tem um sensor muito pequeno. Pequeno mesmo, gente, do tamanho aí de uma unha. Às vezes até menor, tá? Enquanto o sensor de uma DSLR é enorme, tá? Aqui eu não vou conseguir, deixa eu ver aqui. Ó, esse verde que vocês estão vendo lá é o sensor. Uma full frame é maior ainda. Então o sensor é grande. E o sensor grande, ele tem algumas características que não dá para entrar tecnicamente agora. Tem que falar de círculo de confusão, né, e umas outras, outros aspectos da física que são muito complexos. Mas o sensor grande, o sensor maior, né, ele gera uma profundidade de campo pequena, tá? E por isso é fácil você desfocar o fundo com câmeras DSLR, né? E se for full frame, ele ainda diminui, né, menos ainda esse campo, né? Ele aumenta ele diminui essa profundidade de campo. Da DSLR da full frame para crop é quase imperceptível, tá, gente? Tem que dar zoom, tem que observar bem para ver. Mas de uma DSLR para um celular, a diferença é absurda, né? Por isso que no celular você consegue focar mais objetos. E na câmera DSLR você consegue desfocar mais o fundo, tá? Então o tamanho do sensor, ele tem aí influência direta também aí no desfoque de fundo, tá bom? E eu vou fazer agora vou ler agora as considerações finais desse vídeo, tá? Para um maior desfoque de fundo, use lentes claras, ou seja, com grandes aberturas, tá? Como f1.2, f1.4, f1.8 ou até mesmo f2.8. E mantenha-se próximo ao assunto. Então você quer desfocar, gente, ó, lente clara, tá? Lente f1.8, lente f1.4, até f2.8, tá? E sempre, né, tenha sempre em mente que você vai precisar se aproximar. Então aproxime-se o máximo que der do assunto, né? Meio corpo vai ficar bem desfocado, corpo inteiro já vai perder um pouco de desfoque, aí precisa partir para outras lentes, tá bom? Então tenha essas duas variáveis em mente, tá? Considere também usar uma lente com distância focal mais longa para acentuar o efeito de desfoque e tente criar uma separação significativa entre o assunto e o fundo, tá? Então olha só, se você gosta mesmo de desfoque, quer desfocar o corpo inteiro, começa a pensar em teleobjetiva, né? 85 é a mais em conta que tem aí no mercado, né? Depois 105, 135, 180, 200. Se você gosta de desfocar, fazer ensaio de pessoas corpo inteiro com o fundo desfocado, comece a pensar aí em lentes de meia tele para frente, tá? De 85 milímetros para frente. A cinquentinha dá? Dá, mas vai dar um pouco mais de trabalho. Você pode acentuar ali esse desfoque no Photoshop, mas já é um trabalho extra que você vai ter que fazer. E por mais que você capriche, nunca vai ficar igual um desfoque de lente, tá? Então se você gosta realmente do desfoque, quer colocar o desfoque aí na sua marca, né, na sua assinatura fotográfica, comece a pensar aí em lentes de 85 para frente, tá bom? É importante ressaltar que esses fundamentos interagem entre si e podem variar dependendo da câmera, lente e das condições de iluminação. Experimente com diferentes configurações e pratique para aperfeiçoar sua técnica de desfoque de fundo na fotografia, tá? Então olha só, pessoal,
Essas variáveis, elas não trabalham sozinhas, tá? Então, por exemplo, a abertura do diafragma não depende só de abrir e fechar o diafragma para você desfocar o fundo, porque ao abrir e fechar, você vai alterar a luz. Então você vai depender também da velocidade e do ISO, da iluminação ambiente. Então você tem que ter a consciência de que essas variáveis, elas interagem com outras variáveis dentro da fotografia. E como é que você domina tudo isso? Estudando fotografia, gente. Tem que estudar fotografia. Quem não fez o meu curso está aí, gente, gratuito. Tá? Aqui tá o link na descrição. Faz o meu curso, tá? Porque precisa dominar, né? É um conjunto, né? É como um maestro que orquestra uma música. Você orquestrar uma fotografia. Você precisa dominar várias variáveis. E o desfoque de fundo, ele tem aí indiretamente ligação com as outras variáveis, porque vai ter interferência na luz, tá? Na luz daquela fotografia que você está fazendo. Então, precisa dominar tudo, tá? E para finalizar, o desfoque faz parte da composição. Sendo assim, é preciso pensar nele criativamente. Então não é só desfocar o fundo, é preciso saber o que está no fundo, a cor daquilo que está no fundo, que cor vai entrar naquele desfoque, a luz, aquele desfoque vai estourar, aquele desfoque vai ficar mais escuro que o primeiro plano, né? O objeto vai ficar realmente sem poder definir o que é aquilo, ou vai ficar um desfoque suave que vai dar para definir o objeto. Né? Por exemplo, está fotografando um ensaio indoor, num bar que tem bebidas no fundo, você quer que derreta aquele fundo, você quer que apareça aquelas bebidas assim, suavemente. Então é preciso pensar, né, na composição com o desfoque de fundo. Não é só jogar um desfoque de fundo lá, de qualquer jeito, e achar que vai ficar maravilhoso. Tá bom? E agora vamos aí ler o comentário da galera. Vamos para a parte aí, né, de comentários da nossa live. Desfocar o fundo quando se tem uma composição feia, não tão bonita. Saber usar. O desfocar o fundo, você não pode pensar dessa forma. Quando você tem uma composição feia, desfocar o fundo, porque o desfoque também fica feio. Então não pode pensar dessa forma. Você tem que pensar, é diferente o seu pensamento de composição quando você vai colocar o desfoque ou não. É por isso que muito desfoque não fica bonito, porque a pessoa não encara o desfoque como parte daquela composição. É preciso pensar nele como parte da composição. Antes de fazer a foto, já pensa no desfoque. Os desfoques de fundo das minhas fotografias já são pensados antes de eu dar o clique. Então eu preciso achar um lugar onde eu sei que o desfoque vai encaixar na fotografia. Eu não penso dessa forma assim, eu vou fazer a composição. Isso aqui não está bonito, então eu vou desfocar o fundo. Não, não é assim que funciona. Com essa linha de raciocínio, o seu desfoque de fundo ele vai ser tipo um paliativo para corrigir uma fotografia ruim. E não é assim que você deve pensar referente ao desfoque de fundo. Você tem que pensar que o desfoque de fundo vai fazer parte, tem que ter harmonia com aquela composição. E esquecer a composição focada. Não esquece, isso aqui no fundo ele vai ficar bonito focado. Então faz uma foto focada. Mas olhe para aquele fundo e imagine ele desfocado. Pense em compor com o fundo desfocado. E não, é um paliativo. Se não ficar bom, né, se a composição com foco não ficar boa, eu desfoco o fundo. Aí você vai ter sempre aquele desfoque de fundo, que é mais ou menos, né, que é só para corrigir ali um problema de composição. Tá? Não pensa dessa forma, pensa no desfoque como parte da composição. Eu sempre observo o que está atrás e vejo se aquilo vai ficar bonito, desfocado na minha fotografia. Se dá para encaixar o desfoque daquilo na minha composição, tá bom? Tem que pensar dessa forma, senão o seu desfoque vai sempre ser um desfoque paliativo, tá bom?
35 2.0, o que você acha? É uma excelente lente. Agora precisa ver a sua linguagem, Sandra. Se você quer desfoques de fundo pronunciado, desfoques de fundo, né, que são impactantes, a 35 não faz, tá? É uma lente boa aí para nitidez, tá? É uma lente, né, legal para você usar em câmera crop, né, porque a 50 ela aperta um pouco, mas eu prefiro a 50. Mas é uma lente assim que se você for pensar em desfoque de fundo, é de meio corpo para mais apertado, tá? Se abrir aí para corpo inteiro, você não consegue desfoque de fundo com ela não, tá? Aí depende do que você vai usar, né? Como você vai empregar essa lente, tá bom? Odir Macedo, boa noite, gosto muito de fotografar, mas ainda sou muito inexperiente. Tenho uma T100 com a lente do kit e a 50 e a 55-250. Cara, aproveita essa 50 aí. A 50, ela não só é boa como nitidez e assim, com muito desfoque de fundo, né, sabendo usar, como ela também é legal para fazer você pensar. Porque o que acontece? A lente do kit, a 1855, ela é uma lente que deixa você estagnado, né? Ela é uma lente que deixa você na zona de conforto. Por quê? Porque eu tô aqui, eu quero fazer um meio corpo, eu dou o zoom. Eu quero fazer um corpo inteiro, eu afasto o zoom. Eu não preciso me mexer. Então você com a 50 sai dessa zona de conforto, porque ela é uma fixa. Se você quer um meio corpo, você chega perto. Se você quer um corpo inteiro, você afasta. Às vezes não tem lugar para afastar, você tem que pensar, bom, o que eu vou fazer para me enquadrar do jeito que eu quero? Vou ter que virar para lá, pedir para as pessoas virar. Tira você da zona de conforto e você acaba praticando mais a fotografia. Tá? Então é muito bom. Bota a sua 50 aí que você está aprendendo e treina com ela. Para você ter uma ideia, eu não gosto de lente zoom. Eu gosto de lente fixa. Né? Depois que você acostuma com fixa, você meio que começa a deixar a zoom de lado. Porque a qualidade ótica, né, a qualidade de imagem das fixas é sempre superior. Você pega uma 50 aqui ó, de R$1.000 e pega uma 2470 de 10 mil, isso aqui é mais nítido e desfoca mais o fundo, tem mais qualidade de imagem do que uma zoom aí de 8, 10 pau. Então eu gosto muito de lente fixa. Lente zoom para mim é só um quebra-galho, é um paliativo para fazer algumas fotos que não dá para fazer com a fixa, né? Mas eu prefiro muito mais a fixa, tá bom? Então bota a sua 50 aí e pratica, tá? Vamos lá. Para ter nitidez, preciso F7 ou F8? Depende da sua lente, Ilka. Se for, por exemplo, uma 50, em F7, 8 você vai estar com distorção. Vai ser por volta de F4. Pensa assim, ó, 2 pontos mais fechado que a abertura máxima da minha lente. Se você está com uma lente do kit F5.6, aí sim, F8 vai ser o ponto mais nítido aí. Mesmo assim, você precisa testar, tá? Não é uma afirmação aí, não é uma verdade absoluta, tá? Mas é aproximadamente 2 pontos mais fechado. Uma lente f2.8 vai estar ali f4, f4.5, f5.6, vai estar o maior ponto de nitidez. Então pensa assim, eu fecho 2 pontos, né? 2 pontos inteiros, tá? Não os fracionados, 2 pontos inteiros. Fechou ali, vai ter o ponto de máxima nitidez na sua lente, tá bom? Xará, se eu usar o modo de medição pontual, ajuda na hora do desfoque de fundo? Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O modo de medição, né, ele é só para medir a luz. Não tem nada a ver com o desfoque de fundo. Assim como os pontos de foco também não tem nada a ver com o desfoque de fundo. O ponto de foco ele só vai indicar onde você está fazendo o foco. Botou o ponto aqui, o ponto vai fazer o foco aqui. Agora, a profundidade de campo, ela é definida pelos fatores que eu te falei, que eu passei na live hoje. Distância, abertura do diafragma, distância do fundo, tamanho do sensor, tá? Mas não vai ter influência. E o modo de medição menos ainda, porque o modo de medição ele serve para medir a luz, né? Essa é a única função dele, medir a luz e informar você, né, na escala do fotômetro se aquela luz é falta, sobra ou se ela é ideal. Mas não tem
influência nenhuma no desfoque de fundo, tá? E na profundidade de campo, tá bom? Como eu já disse anteriormente, tenho 3 lentes, 18-55, 50 e 55. Fico na dúvida em que situação usar cada uma delas. Bom, a 18-55 você pode usar aí para fotos, não sei se você já é profissional, se você está aprendendo ainda, fazendo foto de família, mas a 18-55 é uma lente pau para toda obra, né? Você vai usar ela em eventos de família, né, fotografia de família. A 50mm, né, se fosse eu, seria a lente que não ia sair da minha câmera. É a lente que eu vou fazer aí, vou passear, vou para algum lugar, vou treinar foto, vou fazer ensaio, qualquer coisa vai estar sempre a 50mm. E a 55-250 é uma lente difícil de usar, tá? Vou ser bem sincero com você, ela é uma lente tele, mas ela é escura e assim, se você for fotografar, por exemplo, pássaro, ou quiser fazer foto da lua, ela serve, mas tipo, para as fotos de família, fotos de viagens, fotos cotidianas, ela muito pouco utilidade ela vai ter. E se você for trabalhar com evento, aí a utilidade dela é zero, porque ela é escura demais, você bota um flash em cima da câmera, ele não consegue alcançar, não consegue ter o mesmo alcance da lente, né? Então você não consegue fotografar evento com ela. Então é uma lente aí que muito pouco você vai usar, tá? Mas a 18-55 e a 50mm são lentes aí que dá para você usar bastante, tá? Delano, tem uma 24mm para fazer eventos e faço muito batizado com ela. Dá para desfocar o fundo, principalmente na hora do sacramento. Então, dá para desfocar, mas você precisa chegar próximo, né? Fazer um meio corpo, né? Pegar a criança ali no batizado. Mas se você afasta para fazer um corpo inteiro, alguma coisa, já não desfoca o fundo, já perde o desfoque, né? Se desfoca, mas pouco, né? Não é como uma teleobjetiva. Que nem se eu quero desfocar o fundo, eu boto a minha 135, afasto, né? E consigo desfocar o fundo. Mas com uma 50, com uma 24, já não vai desfocar tanto assim, tá? Galera, não se esqueçam, tá? De se inscreverem no meu curso aí gratuito de fotografia. Eu acho que a galera que está aqui já deve né, ter feito o curso aí, mas se alguém não fez, se alguém está chegando agora aí, é gratuito, o link está na descrição do vídeo, tá? Clica lá e se inscreve, tá bom? Que lente você me indica para paisagens e pássaros? Bom, para paisagens é legal por exemplo, uma 24mm, né? É uma lente legal para paisagens. E para pássaros, cara, aí depende do bolso, viu? Porque, assim, eu já vi fotógrafo gastar 60 mil reais numa lente para pássaros, né? Uma 1200mm, por exemplo, da Canon, custa 60 pau essa lente. Mas aí, se você vai fotografar, se você está começando agora e gosta de passarinho, tenta uma 55-250, né? Se for Nikon, 55-300. Já é uma lente que, assim, não vai ter um resultado, né, acima da média, mas vai te dar aí um resultado razoável. Dá para brincar aí, tá? Se você está começando, né, não tem aí muito, não quer investir muito, tem uma câmera de entrada, vai de 55-250, tá? Tem que fotografar aí no sol, né, porque é uma lente escura. Mas pássaro tá na natureza, você vai fotografar de dia, então geralmente você vai pegar aí uma luz boa, tá bom? Like aí, galera! Curtam, comentem, compartilhem, tá? E se inscrevam no canal, tá? Se inscrevam no canal e ativem aí o sino de notificações, tá? Coloca todos, né? Para você poder receber todas as notificações aqui do canal, tá bom? Bom, galera, é isso aí. Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, galera, eu tenho só a agradecer vocês por participarem aqui dessa live comigo, tá? Muito obrigado a todos que participaram. Tenham todos aí uma excelente semana. Terça-feira que vem, 8 horas, continuaremos aqui com o nosso conteúdo, mais uma live aí para vocês, tá? Tô bolando novos conteúdos aí, tá, gente? Para vocês no canal, vai ser muito massa. Então é bom que vocês ativem os sinos e se inscrevam aqui no canal, tá? E, gente,
Tenham todos aí uma boa noite, né? Uma boa semana e até a nossa próxima live. Fui!